Se você é líder ou faz parte de uma equipe e você tem aquele ser humaninho que trabalha com você que você pensa, que pessoa difícil de lidar, então esse vídeo é para você. Fica aí que daqui 15 segundos eu volto e eu vou te ensinar como, afinal de contas, lidar com pessoas difíceis. A gente vai encontrar com elas na nossa vida, gente, não tem como. Se você quer aprender como lidar com pessoas desafiadoras, fica aí que daqui 15 segundos eu volto. Enquanto isso, curte, compartilha com outras pessoas que tenham esse mesmo dilema, que eu já volto para compartilhar um conteúdo de qualidade com você. Seja bem-vindo de volta. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal Líderes Incríveis na Era Digital para falar sobre os dilemas da liderança. Pois é, são muitos, mas vamos lá. Hoje o nosso tema é como lidar com pessoas difíceis. E a primeira coisa que eu vou te dizer, Você tem certeza que ela é uma pessoa difícil? Ou será que ela é só diferente de você? Shana, você sempre volta o canhão pro líder nessa história, né? Você sempre tá primeiro fazendo o líder pensar que ele tá errado antes dele fazer alguma coisa. Pois é isso mesmo. No momento em que você decidiu ser líder, você abriu mão de decisões impulsivas. Sim, é verdade. Quando você se torna líder, você começa a perceber que as suas decisões e as suas ações impactam diretamente sua equipe e as pessoas ao seu redor. Então não dá para sair agindo impulsivamente, do tipo, tem uma percepção, não vou muito com a cara dessa pessoa, e sair agindo ou falando qualquer coisa. Sim, a primeira coisa que o líder tem que fazer quando ele vai tomar alguma decisão a respeito de pessoas, ele precisa olhar para dentro de si mesmo. E por que isso, gente? Porque as nossas percepções são recheadas do que a gente chama de vieses inconscientes. Opa, palavrinha difícil de novo, mas eu vou te explicar o que é isso. E para te explicar, eu vou contar uma história da minha avó. Minha avó tem 91 anos. E ela já tá numa fase, obviamente, velhinha, apesar de saudável, ela tá começando a ter algumas perdas cognitivas. E a minha avó tem uma pessoa que mora com ela e ela tá encasquetada essa semana, que essa pessoa que mora com ela tá trazendo gente de madrugada. E é óbvio que ela não tá trazendo gente de madrugada, mas a minha avó tá já tendo talvez pequenas alucinações ou percebe o barulho da televisão e acha que é uma pessoa falando porque não consegue distinguir completamente. E aí minha mãe contando essa história, eu pensei, puxa, a velhice não é uma coisa simples, né? Apesar de que a gente às vezes romantiza, mas a velhice é desafiadora, porque afinal de contas, você começa a perder algumas capacidades que o teu cérebro tem hoje, que é aquilo que te dá a noção de verdade, do que é fato e o que não é fato. Você começa a perder isso, começa a se confundir e as tuas verdades começam a ser questionáveis. O teu cérebro começa a te dar alguns golpes. E aí eu fiquei pensando, mas será que isso só acontece na velhice? E a resposta é não. E os vieses inconscientes, que já estão mais do que comprovados cientificamente, estão aí para dizer que não é só na velhice que esses erros de percepção acontecem. Na verdade, eles acontecem frequentemente. Por quê? Porque o cérebro tem a velha reserva energética quando se trata de tomada de decisão, né? Ele sempre vai encontrar maneiras mais simples de usar informações existentes para conectar com aquilo que ele está percebendo no ambiente e aí te dar uma resposta do que seria a melhor decisão naquele momento. E se você, por impulso, toma aquela primeira resposta do cérebro como verdade, você pode estar tomando
decisões incorretas por pura percepção incorreta e leitura incorreta do ambiente. E aonde entram os vieses inconscientes? Viés inconsciente é justamente isso. É uma construção de conceitos que você vai fazendo que podem te levar a decisões incorretas sem você nem perceber. Por isso eles se chamam inconscientes. E o que isso tem a ver com pessoas difíceis? Porque a primeira coisa que você precisa se perguntar é: será que essa pessoa é realmente difícil ou ela só é diferente de mim? Ela só é diferente do meu histórico, dos meus vieses inconscientes. Vou te contar quais são os 5 vieses inconscientes e você vai entender um pouquinho melhor. O primeiro deles é o viés de afinidade. Eu diria que esse é o viés mais comum e que a gente encontra demais no mundo corporativo, especialmente no processo de recrutamento e seleção. É aquela tendência que a gente tem de sempre querer ter gente parecida com a gente perto da gente. E isso é natural. Isso acontece com relação à cultura, com relação à forma de ver a vida, muitas vezes, de forma mais grave ainda, até com relação à sexualidade, raça, cor. É um viés real. A gente quer estar e a gente se sente bem perto de pessoas que são parecidas conosco. E aí, você se depara com a situação de que você vai ter uma equipe que são 5, 6, 10 ou 20 copiazinhas de você. Porque se você simplesmente se levar pelo viés inconsciente, você só vai se aproximar de pessoas que são iguais a você. E qual é o problema disso? Primeiro problema: se você tiver 5 iguais a você, meu amigo, tô te dizendo que você tem 4 a mais do que você precisava. Porque uma equipe, ela precisa ser complementar. Se você tiver 5 pessoas de perfil muito parecido, que riqueza há nisso? Todo mundo pensando igual, todo mundo concordando. Jesus Cristo, nem na família a gente consegue uma coisa dessas. Então, o primeiro viés inconsciente é esse, o da afinidade. Você sempre vai ter a tendência de julgar bem, de achar que é bom aquilo que é parecido com você. Segundo viés inconsciente é o viés da percepção. É aquela coisa do estereótipo. A gente é criado desde que a gente nasce, gente, com padrões pré-estabelecidos. Que o nosso pai e a nossa mãe nos falam, que pessoa boa é uma pessoa que fala assim, ou se veste assim, ou se comporta de determinada forma. E isso vai ficando no nosso inconsciente e a gente vai fazendo esses estereótipos. E a gente começa a julgar o outro de acordo com esses estereótipos. Amigão, só que isso não é verdade absoluta. Só pelo fato de você ter construído esse estereótipo na sua mente, não significa que isso seja verdade absoluta. A pessoa pode se comportar, falar ou se vestir de uma forma diferente e ser perfeitamente bom. Mas se você for um líder que, pela primeira percepção, já julga essa pessoa, já estereotipa essa pessoa, né? Dá uma carimbada no cara como uma pessoa difícil, uma pessoa estranha, você corre o risco de perder um grande talento só porque você não soube lidar com o diferente. O terceiro viés é o viés confirmatório. É aquela velha máxima: quem concorda comigo é legal e quem discorda de mim acho que é meio estranho. Gente, e eu tô falando de uma forma obviamente caricata, mas esse processo acontece de forma inconsciente, por isso que se chama viés inconsciente. Não quer dizer que você seja uma pessoa má, que você seja uma pessoa altamente preconceituosa e tudo mais, mas o fato é que isso foi formado pela forma como nós somos educados nos nossos cérebros. E o que você precisa é só se ligar que isso acontece, não dá para tapar o sol com a peneira e perceber de forma consciente se tem alguma decisão tua que está sendo baseado por esses vieses.
Então, o viés confirmatório tem a ver com essa questão do quanto o que aquela pessoa pensa reflete o que eu penso. Porque, afinal de contas, se nós concordarmos, eu vou ter a percepção inconsciente de que aquela é uma pessoa boa. E aquela pessoa que sempre discorda de mim, eu vou taxar ela de difícil. Mas será que o que você precisa para sua equipe não é justamente a pessoa que discorda de você? A pessoa que tem um olhar diferente sobre o problema do que você tem? Não quer dizer que o teu olhar esteja errado. E talvez o olhar da outra pessoa não esteja errado também. Mas se vocês conseguirem juntar olhares complementares, vocês podem ter soluções ainda mais criativas, ainda mais inovadoras para o seu time. Então pensa nisso. Será que ele não é difícil porque ele está sempre contestando o seu ponto de vista? E talvez a solução aí não seja dizer, cara, pare de contestar o meu ponto de vista, mas seja, opa, será que eu não posso pegar o meu ponto de vista, ser mais humilde, juntar com o ponto de vista desse cara e tentar encontrar caminhos ainda melhores do que eu tenho hoje para o meu time, para o meu processo, para o meu cliente? Então, esse é o terceiro viés confirmatório. O quarto é o efeito halo ou efeito auréola. Dá pra gente chamar esse cara que você tem esse efeito auréola como o seu peixe. É aquele cara que você já tem uma primeira percepção dele muito positiva e aí você fica um pouco iludido com essa primeira visão positiva e começa a achar que tudo que esse cara faz é bom. E começa a ficar iludido até sobre coisas ruins que poderiam ser tratadas com essa pessoa, mas essa primeira percepção, esse viés de auréola, faz com que esse indivíduo se torne quase que um santo para você. O último viés que eu quero citar é o efeito grupo. E isso é uma coisa muito perigosa. Quando uma pessoa começa a contaminar a outra contra um terceiro indivíduo, e aquele efeito manada, sabe? Aquele efeito de que, se você acha, eu também acho. Se esse cara tá pensando assim, é verdade, nunca tinha reparado, mas ele é meio estranho mesmo. E aí isso vai criando um efeito manada e quando você vai ver, você tem uma pessoa muito talentosa que está sendo deixada de escanteio por esse efeito do grupo, por esse efeito manada, que é mais comumente chamado de efeito manada. Então esses são os 5 vieses inconscientes e por que eu falei deles? Porque você precisa se questionar se esse conceito de pessoa difícil que você está considerando a respeito de alguém que trabalha com você, quer seja você líder, quer seja você um colega de equipe, será que ele não é fruto de um viés inconsciente? Será que esse camarada não é só diferente de você? Será que ele não está só discordando do seu ponto de vista e está te faltando humildade para pensar e dizer, opa, acho que esse cara pode ser muito rico para mim, acho que eu posso crescer com a opinião dele? Então esse é o primeiro questionamento que todo líder consciente precisa fazer. Antes de sair descarregando para outra pessoa de que ele não atende às expectativas ou de que as pessoas consideram ele difícil, julga a cultura, se julga a si próprio para ver se não tem um viés inconsciente por trás disso. Feito isso, você vai ter uma resposta sincera. Se sim, puxa, realmente, eu acho que eu tô achando ele um cara difícil porque ele sempre contesta as minhas opiniões. Então eu vou me trabalhar para conseguir tirar melhor proveito disso e não estigmatizar essa pessoa como uma pessoa difícil. Agora, não. Shana, eu entendi, acho que viés inconsciente, ok, pode ser que realmente ele exista, mas nesse caso não é isso. Eu tenho dados e fatos e que mostram que essa pessoa está se comportando de uma forma muito antagônica à nossa cultura, ao que a gente espera desse colaborador em termos de comportamento, em termos de resultado. Opa!
Olha a palavra mágica, fatos e dados. A gente não tá falando só de percepção, dessa coisa de, ele é esquisito. A gente tá falando sobre fatos e dados. Essa é a primeira forma de você checar se existe ou não um viés inconsciente. A segunda forma de você checar é fazendo perguntas que chequem a sua percepção, mas cuidado com o efeito manada. De repente, faz uma pergunta sutil para um cliente ou para um outro colaborador da sua equipe, se for confiável, né? E para perceber se a sua percepção é a mesma dessa outra pessoa. Você fazendo esse cross-checking, é menos provável que você caia num viés inconsciente. Então, fazendo isso e chegando à conclusão que, não, esse é um cara que realmente está falhando em muitas coisas e por isso ele está se tornando uma pessoa difícil, está se comportando de uma forma como nós não gostaríamos aqui para nossa cultura corporativa, aí e somente aí você pode ir para o segundo passo. Legal! Então eu já te ensinei como que você faz essa autoanálise para entender se essa percepção que você tem da pessoa que trabalha com você de difícil é coisa do seu viés inconsciente ou realmente é algo a ser tratado com ela. Se você já percebeu que sim, você precisa tratar isso com essa pessoa, corre para o próximo vídeo onde eu te explico passos muito práticos para que você tire essa pessoa desse estigma e dessa realidade de pessoa difícil para um profissional fantástico. É seu papel ser generoso e fazer esse processo com ele. Se você curtiu até aqui, então curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações que assim que liberar o próximo vídeo você recebe um alerta e aí você vai ter o pacote completo de conhecimento de como, afinal de contas, lidar com pessoas difíceis no seu dia a dia. Isso vai acontecer, então esteja preparado para isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!